Boa noite. Ah, ai, tô botando aqui. Ih, gente, como chama? Sou péssima, calma aí. Ah, tá. Ah, deu Ô, certo. Fran, conseguimos. Deu certo. Assim, eu só não tô vendo você, mas tá Não? ok. Já estamos no lucro. É, eu sei que você tá aí. É, Eu tô vendo você. então, deixa eu falar avisar o que aconteceu pro pessoal. O Instagram mudou a regra do nada, e para fazer live tem que ter mais de 1.000 seguidores. Que é um A, absurdo. no- a nossa página faltam uns 800 e pouco, daqui a pouco a gente chega lá. Vai chegar sim. Mas, mas a Fran, caraca, super high profile aqui. Aí ela Ó, na salvou a verdade, eu nossa nem live. sei. Eu nem sei porque as pessoas me seguem, entendeu? Eu nem sei. Mas aí, assim, vamos dizer que deve ficar salvo então no seu perfil, não no nosso. Porque eu não sei, se eu conseguir deixar salvo no nosso, vai ser bom também. Não, Mas a eu gente. acho que tem como, sim. Eu acho que tem como, porque na hora de compartilhar, tem como marcar, enfim. Ah, sim. A gente vai tentar dar um jeito e vai tentar botar também no nosso canal do YouTube, tá? Não, tá ótimo. Então, talvez o canal do YouTube resolva, assim, para a gente continuar fazendo as lives. A gente está Mas vai dar tentando manter certo. uma frequência semanal. Ou a gente pode conseguir quase 900 seguidores em uma semana. É possível também. Vamos trabalhar para isso. Gente, por favor, sigam eles. Então, só dar uma situada aqui. A página Vivências Superdotadas procura trazer histórias reais de pessoas identificadas. Já tem muito especialista fazendo um trabalho bom de divulgação de conceitos, etc. Mas a gente quer informar sobre como se dá na realidade, né? Na vida real das pessoas. A gente está com o canal do YouTube, que está trazendo os mesmos conteúdos, basicamente. A gente está aqui no Instagram e temos um grupo de WhatsApp, né, que a Fran também faz parte. Meio que é um grupo de acolhimento, né? O pessoal chega com dúvidas, a gente tenta tirar as dúvidas. Tem uma interação, já rolou uma chamada de vídeo. Então, tá bacana, o pessoal tá dando um bom feedback e tal. E no caso, a Fran, a gente se conheceu lá, né, nesse grupo de WhatsApp, e ela tem uma história muito bacana. Aí eu falei, pô, vamos botar isso pra jogo aí, vamos conversar, né, Fran? Isso. E eu vou estar sendo entrevistada aqui, gente. Podem fazer perguntas. Pode conduzir aí, Beto. Show. Vamos lá. Então, a Fran é um caso um pouco diferente por dois motivos, né? Um é que ela vem de uma condição socioeconômica desfavorável, tem uma origem mais humilde, e a gente sabe que a identificação, o acesso à identificação, o acesso à avaliação, ainda é algo, vamos dizer, um pouco acessível, né? Vamos botar assim, que geralmente se faz de forma particular ou é bem difícil conseguir um reembolso ou um convênio que cubra. Algumas pessoas conseguem. Pelo serviço público é difícil também, então acaba elitizando um pouco a superdotação. Isso é bem ruim. Esse é um ponto muito importante que você está tocando e que é um ponto que me dói muito, né? Porque meus pais, eles nunca iriam conseguir, né, na infância, saber conhecer, né, enfim. E a acessibilidade, a identificação é algo que as pessoas quase não falam, né? Que isso é uma crítica que eu tenho muito dentro da superdotação, que eu acho que existem debates sendo colocados de coisas que são importantes, mas não são essenciais, né? Então, até na questão socioeconômica e a questão também
da cor mesmo também, né? Isso também é um outro ponto, porque existe a própria visão do superdotado, né? Que tem todo um estigma, né? Tem todo um processo e até acessibilidade para desenvolver o potencial, que isso também é um ponto, né? De você não ter a possibilidade para esse potencial se expressar. Então vai aparecer os talentos como se você não tem acesso, né, aos Sim, recursos. sim. Eu vou tentar me controlar. Esse imprevisto já me deixou meio desregulado, mas vamos lá. Realmente, a gente tem, vamos dizer, uma tradição no entendimento da superdotação, que é uma tradição eugenista e elitista. Durante muito tempo, o pensamento foi esse, e, bom, graças aos deuses, a ciência, bom essa frase, né? Graças aos deuses, a ciência tem o potencial de desconstruir a si mesma. Então, como o entendimento foi se ampliando do que é a superdotação, já se entende que a superdotação não é mais prevalente em classes sociais mais favorecidas, não é mais prevalente em certas etnias ou raças, bem como não é mais prevalente em gênero. Então, mulheres, não há mais homens do que mulheres, não há mais pessoas ricas do que pessoas pobres, aí no espectro da superdotação. É uma questão que não tem nada a ver com privilégios sociais, não tem nada a ver com privilégios étnicos. Eu acho que eu estou um pouco mais revolt que de costume, Não, mas não, mas é sobre isso ok. mesmo. Eu acho que foi interessante, né, que o Beto ele trouxe para mim, gente, a pergunta, né, do que seria interessante, né, e o tema foi exatamente a superdotação na periferia, né, esse olhar dessa invisibilidade. E isso é um assunto que me toca e vou chorar muitas vezes aqui, porque como a minha identificação ela foi tardia, né, na vida adulta, eu sempre penso assim, meu filho vivendo uma realidade totalmente diferente, né, que eu tive, eu penso assim, e aqueles que ninguém vê? E os Sim, superdotados que ninguém enxerga? Sabe? Eu lembro que, assim, os livros sempre foram muito caros, né? A gente sabe o quanto o acesso à literatura, né? Eu sempre estudei em escola pública, né? Então, eu não tive. Eu estudei, eu trabalhei, fiz faculdade trabalhando, então, assim, eu não tive em nenhum momento privilégios, né? Então, assim, de nada, né? Então, assim. É uma luta muito maior, o superdotado, que tem que lidar com a vulnerabilidade social, que tem que lidar com a vulnerabilidade de raça, assim. É, é muito difícil. É possível, mas é muito difícil, e ainda mais no nosso país, que tem uma desigualdade social muito grande, né? Eu não pude, durante a faculdade, fazer cursos, encher o meu currículo, ser aquelas pessoas que ficavam na faculdade o dia inteiro estudando, né, que estuda, porque geralmente quem estuda na faculdade pública são as pessoas que têm condições de pagar um cursinho e passar. Então, assim, e pode ficar integral sem precisar trabalhar, porque tem, né? Então, assim, eu não tive essa realidade, né? E aí? E essas pessoas, né? E geralmente a gente vem com muitas marcas emocionais de não acreditar no nosso potencial, porque o ambiente não, a gente não teve esses recursos, né? Então, é um debate muito importante nessa questão da própria vida adulta. Eu tô me segurando aqui, inibindo, porque eu sou muito polêmica, né? Então, eu ô, tocar em vários pontos ô Fran, polêmicos. vamos lá, vamos dar uma situada. Deixa eu dar um oi aqui pro nosso brother Gabriel que entrou. Tamo junto aí, irmão. É, Vamos por partes aí para a galera entender, para dar uma situada. A Fran, ela é mãe, né? E a busca da identificação veio muito por causa do filho, né? Que revelou um quadro também neurodivergente, só que a Fran não é uma leiga, tá bem longe. Ela avalia também, ela é neuropsicóloga e ela tem esse entendimento, tanto
da parte genética quanto relacional, como psicóloga, né? E ela buscou a própria identificação, a identificação do marido, né? E, vamos dizer, tem um histórico, né, de uma origem humilde. Você veio da comunidade, foi criada na comunidade do Jacarezinho, não é isso? No Rio de Isso, uma Janeiro. das mais perigosas aqui do Rio de Janeiro. É, bem brabeira lá, sim. É. E conseguiu aí, né, teve um ensino público durante toda a fase escolar, mas aí teve acesso ao curso superior tendo que trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo. E conseguiu se especializar. Hoje ela identifica as pessoas, ajuda aí pessoas neurodivergentes a encontrarem um tratamento adequado, né? Você falou que você atua em Jacarepaguá, não é isso? Isso, aqui na freguesia, né? O caminho, Beto, assim, foi muito mais difícil, mas eu digo que que fez a diferença na minha vida, além de Deus com o qual eu acredito, né? Eu tenho muito uma conexão, a minha família, né? A base familiar, né? Eu cresci não só numa comunidade, eu cresci vivendo a violência, vendo as pessoas morrendo, eu vivi essa coisa do tiroteio, eu vivi exatamente aquilo que passa nos filmes, né? E que é muito pior de quem vive. É... E eu e meu irmão tá entrando aqui, nós somos muito sobreviventes, né, da nossa história, assim, porque a gente seria improvável. A nossa porcentagem, assim, de dar certo, né? E não é só a questão da profissão, mas é a questão também das relações, da família, né? Do bem-estar mesmo, né? E aí, é, quem olha às vezes para mim aqui, né? As pessoas olham muito a imagem e falam assim, gente, tá tudo ótimo, né? Mas as pessoas às vezes não imaginam os prejuízos e as dores ocultas e mascaradas, né? É muita dor, é muita dor, é muito sofrimento. E assim, é um sofrimento quando a gente, né, é identificado na vida adulta, porque a neurodivergência superdotação, ela não foi vista, não foi nutrida, não foi, né, encorajada, e os conflitos, os pensamentos, as nossas coisas internas, né, elas ficam ali remexendo e a gente não sabe o porquê, né? E as questões emocionais, elas ficam gritando muito, né? Sim, isso é Então, importante. assim, e isso é algo real no adulto superdotado. As demandas emocionais, principalmente quando ele tem. Por isso que eu falo também muito sobre a importância da criança, né, ser identificada, desse olhar precoce, né? Eu já ouvi questionamentos: para que saber? Para que não? Tem que saber, sabe? Porque isso faz parte do funcionamento. Então, assim, tudo isso, eu queria ter sido a menina identificada, Uhum. porque eu sempre fui diferente. E eu queria entender por quê. E aí, o meu caso, eu ainda tive a minha identificação primeiro da superdotação, que era algo mais óbvio, né, para as pessoas, mas o meu autismo e meu TDAH foi o último a ser descoberto, né, que foi mais difícil ainda, né, porque como pode uma pessoa autista e TDAH conseguir trabalhar, ter uma família, sabe? Sim. A gente está falando das condições desfavoráveis da superdotação, sobre a intensidade emocional e tudo mais. Mas é uma questão meio polêmica. Mas tem os aspectos protetivos também. Talvez por ter esse potencial, isso pode ter te ajudado também, apesar das dificuldades das outras neurodivergências e da condição desfavorável, a conseguir, né, ter uma melhora nas suas condições de vida, de poder fazer o trabalho que você faz hoje, né? Eu acho que é um ponto para a gente colocar, saca? Os fatores protetivos, com É certeza. para a gente também não cair no estigma do vitimismo, que Sim, são dois estigmas. Um é aquele estereótipo tradicional do nerd da cadeira da frente,
do pequeno Sheldon, né, da criança do programa do Luciano Huck, e que é bem diferente da vida real, assim, dos superdotados. E outro estigma que é quando a gente, né, vem para as redes sociais chorar nossas pitangas, a gente é intenso também, porque a gente sente tudo de forma intensa. Mas aí não é só isso a nossa vida, não é só lamentações. A gente tem muitas coisas legais Com quando, certeza. quando a gente consegue realizar, quando a gente também tem a atenção adequada, né? O Gabriel tá fazendo um chat aí. Eu tô acompanhando, tá, cara? Eu tô conseguindo acompanhar. É, quando a gente consegue ter, né, alguma atenção adequada, algum apoio, que às vezes no nosso caso, né, que a gente teve identificação mais tardia, mas a gente teve oportunidades de fazer esse potencial aflorar e vir é, e vir a acontecer, né, a alcançar algum nível aí de sucesso na nossa empreitada de vida, né, nas coisas que a gente quer realizar e tal. Então é legal a gente mostrar isso, mostrar que é importante, como é que eu vou dizer, olhar para a superdotação em todos os seus aspectos. Com certeza. Não só naquela parte boa, idealizada, vai aprender rápido, tudo vai ser fácil, mas olhar também e principalmente para esses detalhes aí que podem nos prejudicar também. E tem que, para você fazer esse potencial aflorar cognitivo, você tem que olhar, né, para o emocional, e se o emocional não estiver bem, caraca, vai sabotar, entendeu? É isso que eu queria falar, assim. Não, e você tocou num ponto muito importante, porque o adulto, às vezes, esquece que ele ainda também está em desenvolvimento. Até morrer, a gente desenvolve, né? E não é porque a gente tem uma identificação tardia que é que a gente não deve nutrir, né, essa potência. E a gente também tem uma questão cultural, né, Beto, de ficar com vergonha em florescer. Que eu acho que isso é um ponto também muito importante, sabe? É a gente permitir ser a nossa identidade como potência, né? Não só olhar aquilo que a gente não consegue, mas também a gente olhar para as nossas forças e a gente também fazer isso frutificar, porque isso é quem a gente é. Não é sobre o que a gente faz, é quem a gente é. É aquilo que é a nossa expressão do mundo, né? E a nossa expressão do mundo, ela vai ser diversa, né? Então, assim, como eu avalio o adulto também, né? Uma das coisas que eu deixo muito claro são as forças e fragilidades. E eu dou dicas de como você pode nutrir suas forças, né? E cada um vai ter um caminho diferente. E aqui é algo assim que, para mim, é algo que eu não abro mão. E toda vez, assim, que eu sinto que fiz até uma pergunta para uma pessoa: você tá nutrindo a sua superdotação? Porque isso não é só na infância, no enriquecimento da escola, sabe? Na adaptação, é na vida. A nutrição do superdotado é na vida. Não é dentro das instituições, é na vida, é nas escolhas, né? Então, assim, a coerência do nosso funcionamento, que tem também relação com a nossa potência. Ó, Beto, eu não enxergo direito, não tô conseguindo ler o que as pessoas estão falando aí. Uhum. Se alguém tiver alguma pergunta, você me sinaliza. Não, tem as pessoas estão colocando. Deixa eu tentar ver aqui. A Débora colocou um pouco da vivência dela, né? Como Uhum. mãe, né? É, que é um processo parecido com o seu também, né? Ela e o marido também estão buscando, né, a identificação e tal. E realmente, se for olhar a família, vai achar mais coisa. Pô, bacana. E o Gabriel também está colocando a vivência dele. Ele teve uma identificação cedo como TDAH, né? E teve algum suporte. E a identificação de superdotação foi um pouco mais tardia, né? De TEA também, eu acho. Mas é bacana que a gente tenha a sensação de construção de uma comunidade, assim, né? Das pessoas colocando suas vivências também. E é bom a gente nomear, assim, às vezes as pessoas perguntam,
pô, mas eu sou adulto, minha vida já está acontecendo, o Pra que que eu quê? O vou que que isso vai mudar procurar? a vida? É, e assim, a gente orienta, a gente dá algumas orientações. Primeira coisa, sua saúde mental não é besteira, Não é. sabe? Procura profissional, tá? Qualquer outra coisa. Ah, mas não tem como fazer um teste gratuito, né? Não- Pô, melhor não. Aí, sei lá, mesmo o teste de sociedade de QI, a galera pergunta, pô, eu acho que é legal até como triagem, ajuda a identificar muita gente. Mas e se você precisa de um suporte melhor, assim, de um suporte profissional? É legal você saber. Por isso que é legal fazer uma avaliação, sabe? Pode ser um primeiro passo, ok? Mas é importante avaliar direitinho os vários aspectos, né, que tem da sua personalidade, do seu funcionamento, para você ter um bom encaminhamento, sabe? É isso que é uma tecla que a gente bate, né? Que a galera fala, pô, mas eu tô me auto-identificando, eu vejo conteúdo na internet, pesquiso, me identifico. Pô, ok, que bom, esse é o primeiro passo. Mas não é dispensável procurar profissionais, sabe? Dependendo do objetivo, pedagogos também fazem trabalho muito bom. Mas no caso de adulto, é mais a parte de saúde mental, né, que a gente visa. E você tocou num ponto, Fran, bacana, pô, não é só crianças que são superdotadas, não é. Muitos adultos estão aí invisibilizados, né? Estão tendo dificuldades e não sabem por quê. Aí, é depressão, é ansiedade, alguma É. outra questão. É um TDAH, e só que não fecha ali, tá faltando ver alguma coisa. Até muita gente fala, não, eu não fui procurar identificação achando que era superdotado. Eu fui procurar porque eu tinha algumas dificuldades. Aí é isso que a gente fala, assim. Por isso é importante nós, como pessoas, como sujeitos que foram identificados, que estão tentando se cuidar, se adaptar, pô, é importante a gente vir aqui na internet, né, e falar, colocar, pô, galera, a gente está aqui, a gente existe, e a gente, no nosso caso, a gente entender a nossa condição ajudou, né? Essa é a mensagem, assim, né, que a gente tenta passar. E você falou um ponto que eu acho que é uma conscientização, né, que você tem que fazer com os profissionais, porque eu já ouvi uma profissional falando assim para uma pessoa, para um psicólogo, tá? Para um superdotado. Deixa a sua superdotação fora da sessão e venha você. Isso mexeu muito comigo, porque eu Como fiquei é com que faz raiva, né? isso? Como é que É, deixa ele de é. fora? Exatamente. E o que eu acho que impede quando a gente fala da questão do adulto é esse olhar de que a superdotação é um desempenho, não um funcionamento. Pô, Então, isso faz com que muitas vezes esse superdotado que passou a vida se mascarando, não entendendo quem ele é, né? Quando ele se vê superdotado, ele nem sabe expressar a sua superdotação, porque o ambiente também diz para ele que ele não é autorizado a ser. Então, é algo assim que dói muito a invalidação do adulto superdotado dentro dos processos até daquele que deve cuidar do emocional. Os psiquiatras, os neurologistas, né? Porque eles vão em busca, né? Dos seus sintomas serem aliviados do sofrimento. E esse ponto é um ponto assim que eu tenho vergonha da minha classe de psicólogos, de neuropsicólogos, quantas invalidações, tanto desconhecimento dos profissionais que estão invalidando os adultos superdotados, colocando eles num lugar de cápsula. uhum. E aí enche de remédio, eu não sou contra remédio que eu também tomo, mas a questão é como você tem que ficar silenciado, você não pode ser você. Sim, isso aí você tocou numa questão E profunda. aí, e isso é uma questão que eu vou falar pessoal, assim, eu sofri muito trauma acadêmico, tá? No Brasil. É algo assim que é um ponto também que muitos superdotados passam e que isso fica velado. E eu lembro que eu gostei, sempre tive ideias realmente fora da curva para pesquisar.
E eu lembro que na graduação, quando eu queria fazer um artigo diferente, né? Aí eu ouvi da professora orientadora: faça o básico, faça o simples, faça o que você tem que passar. E eu lembro que essa mesma pessoa falou para mim assim: você nunca vai fazer mestrado e doutorado porque você estuda na escola, você estuda na faculdade particular. E quem faz particular não consegue fazer mestrado e doutorado. Não, tanta gente consegue, né? Não, mas Cara, olha isso, assim, eu não fazia ideia, né? Eu não fazia ideia porque eu tinha esses pensamentos diferentes, eu não fazia ideia. E aí eu fui para a primeira pós-graduação e eu lembro que eu queria fazer uma monografia totalmente assim inovadora e diferente. E aí eu lembro que eu ouvi a mesma frase: faça menos, isso é trabalho de doutorado, tipo, não. E aí eu falava, aí você murcha no caminho, né? Você desmotiva, porque se você não for fazer algo que faça sentido, por que você vai fazer? Né? E isso foi algo que eu fui sofrendo esse processo sem entender, porque eu não entendia da superdotação, né? Não sabia. Quando a minha identificação, eu comecei a entender esses meus porquês, esses meus desejos, essas minhas ideias. E aí eu comecei também a entender as minhas características de senso de justiça, sabe? Eu comecei a entender várias características minhas que não fazia com que eu concordasse com esse sistema repressor da criatividade, que você tem que ser igual a todo mundo, que você tem que fazer o básico, que você tem. Não, você não pode criar. E uma das coisas que eu sempre achei aqui no Brasil ridículo, que eu falei que sou polêmica e falo mesmo, é essa coisa aqui que você não pode pesquisar o que você quer, você tem que pesquisar o que o orientador quer. E eu nunca gostei disso, porque eu não quero pesquisar o que as pessoas estão pesquisando. Eu quero trazer o que, né, o novo. E aí eu não me adaptei a esse processo aqui dentro do Brasil. E aí eu ia desistir, assim, já tinha desistido da vida acadêmica, já tinha desistido mesmo, sabe? Beto, assim, falei, cara, eu não quero mais nada. Eu criei trauma, sabe? Não quero mais saber desse negócio aqui. você Mas chegou a eu amo começar o pesquisa. mestrado? Hã? Você chegou a começar o mestrado, não Eu chegou? cheguei a começar e eu não consegui terminar porque eu não vi sentido em fazer mestrado. Porque aí eu falei assim, não faz sentido eu fazer mestrado. Eu vou direto pro doutorado. Nem sei como vai ser, mas eu vou confiar na superdotação. Eu fui para fora do Brasil, tentei doutorado, e ainda por uma língua que eu não dominava direito. Eu falei assim, eu vou confiar na minha potência. E aí fui Caramba. aprovada e eu entrei na cara e na coragem. Ainda estou Aonde? fazendo na Argentina. Ainda estou Oh, bacana. fazendo. E assim, quando eu cheguei lá, a coisa mais linda foi quando, assim, vocês podem pesquisar o que vocês quiserem, vocês podem ser vocês. Vocês têm que ser autênticos, vocês têm que ser originais. E isso pra mim foi uma libertação. Gente, eu posso ser a Fran superdotada aqui, eu posso ser a Fran que hoje eu sei, autista, eu posso ser a Fran, eu posso ser eu, sabe? Eu tenho que agradecer muito a doutora Suzana, que é a diretora do doutorado, e eu até falei isso para ela porque ela e o doutorado me trouxeram a esperança de novo, sabe? De poder ser quem sou. Um país que poderia me abraçou, sabe? França pode ser a cientista, sabe? Que você sempre quis. Não quero um título de doutora. Eu quero fazer ciência. Eu quero fazer diferença. É isso que faz sentido para o superdotado, né? Fazer a mudança no mundo. Então, assim, eu falei que eu ia me emocionar Pô, porque a minha tese é em cima da identidade, né? Do duplo excepcional, da camuflagem, porque eu passei a vida me escondendo. E eu vou fazer 40 anos e eu não vou mais me esconder. Chega. sim. Deixa eu falar uma coisa importante. É um conceito meio confuso, que é a do duplo excepcional e do triplo excepcional. No caso, eu já ouvi uma definição. Você tem, no caso, o TEA e o TDAH, né? Isso. Mas isso ainda é o duplo excepcional, mesmo se tiver mais de Sim, uma condição sim. de transtorno. Eu já vi um conceito que o triplo excepcional seria quando você tem alguma situação socioeconômica desfavorecida ou étnica, não sei. Sim.
É isso É mesmo, é isso duplo mesmo. excepcional e é uma mulher negra. Ou é Isso. duplo excepcional e eu, como caso uma pessoa Eu tenho tudo. é, Até a deficiência visual, tem tudo. Tem um você pacote. tem um grau alto, né, de... Tenho 20 graus de miopia. Que é isso? Aham. Isso já é outra vulnerabilidade visual. Aham. Eu falei que Caramba. seria improvável. É, você tá nadando contra todas as correntes possíveis na sua vida. Você é 4E. É, exato. Você inventou o 4E. O meu laudo é enorme. Pô, eu imagino. Mas isso, eu vou te falar, Beto, que isso também foi um problema. Porque a superdotação mascarou e compensando tanto, só que eu tinha um burnout incurável. Eu tinha uma exaustão que não curava, que era todo um processo de compensação. E eu não era vista. Eu era vista até a Fran inteligente, mas eu não era vista a Fran que sofre. Aham. É, eu imagino, porque tem a sobrecarga sensorial, a sobrecarga social. Imagino uma pessoa com autismo e com TDAH tendo que fazer a faculdade e o trabalho. É uma rotina um pouco, né, desgastante. E numa cidade, né, como o Rio de Janeiro. Caótica. Na época você morava em Vila Isabel, né? Isso. É, aqui perto né, de onde eu moro. É uma cidade caótica, qualquer deslocamento aqui é uma aventura. É, você sai de casa, olha para um lado, olha para o outro, vê se não tem dois caras numa moto. Uhum. É, A gente fica na hipervigilância o tempo todo, o né? tempo todo e então eu imagino como deve ser desafiador toda essa trajetória, né? Então é meio puxado mesmo. E com a superdotação, tá, tem o fator protetivo da inteligência, da adaptabilidade, da É. criatividade. Porém, tem também a alta intensidade emocional, que vai colaborar para os quadros de depressão, de burnout. E também a parte sensorial também está aí junto, né, na superdotação, por mais que as pessoas não entendem como é que eu vou dizer, não é como nos transtornos, mas também tem uma sobrecarga sensorial, uma sobrecarga social, mesmo quem não tem dupla excepcionalidade relata, né? Então, eu imagino que foi um grande desafio para você e pode ter tido. Não sei se você precisou interromper a faculdade em algum momento, ou teve Sim. alguma questão de ir ao trabalho. O que que acontece? Eu sempre fui intensa, né? E quando eu comecei a faculdade, eu já comecei meu estágio. E o meu estágio, ele foi hard. Porque eu comecei estagiando com autistas severos e deficiente intelectual adulto agressivos. Então, eu trabalhava numa turma de 15, né? E eu já vivia essa intensidade desde o início. Num trabalho muito pesado emocionalmente, mas um trabalho que eu amava. Foi em qual E aí, instituição, Fran? era uma escola especial, né, lá em Laranjeiras. E era na época ninguém ouvia falar de autismo. Eu sou da época que É ninguém do, falava. é do Que não tinha CDH? inclusão. Eu sou o CDH, o CDH. Ah, a gente estagiou no mesmo lugar. Que coincidência Então, boa. isso. Então, Eu não sei se a gente foi contemporâneo, eu acho que não, mas pô, bacana. e Boa assim, coincidência. na época não existia inclusão, não existia esse negócio do autista na escola. Eu sou dessa época. E aí o que que Hum. acontece? Eu amava, sabe? Eu amava. E eu estudava e estava lá no mesmo momento. E eu, na intensidade, eu estudando, eu fazendo estágio, eu me entregando. Quando estava quase na metade da faculdade, eu entrei num quadro de arritmia cardíaca e eu entrei num quadro grave de síndrome do pânico, onde eu tinha crises direto e começou a me paralisar. O resultado disso que eu tive que trancar a faculdade e o médico falou: você tem que sair desse trabalho porque o teu corpo não aguenta mais. E nesse mesmo período, Beto, eu sempre fui magra, sempre fui, mas o meu corpo começou a compensar na comida e eu comecei a entrar num processo de sobrepeso e eu cheguei a ser obesa. Eu emagreci 70 quilos, eu tenho também uma Caramba. história em relação a isso. Tenho muitas histórias. Tenho até uma foto, assim, de antes e depois, assim, eu já contei um pouquinho da minha história em relação à obesidade.
Hoje eu Hum. sei que a relação da obesidade tinha relação do autismo junto com a superdotação, tudo junto, né? Porque eu tenho alterações introspectivas, né? Eu tenho alterações sensoriais bem intensas também. E também fazia com que eu buscava esse recurso, né? E então, eu cheguei a entrar na obesidade, tive que trancar a faculdade, tive que sair do emprego e eu fiquei parada 1 ano. Caramba, um ano. Ano sabático. Porque É. realmente eu adoeci e sem saber. E aí, quando eu retornei, eu consegui também rapidamente fazer 16 matérias e trabalhando também. Tipo, uau, né? Consegui. Mas foi um processo muito difícil, porque eu não tinha um autoconhecimento. Se eu fosse uma criança identificada e que já soubesse do meu funcionamento, eu poderia fazer escolhas diferentes. Imagino que você ia para médico. É a ansiedade, você está com Sim, depressão, é estresse do trabalho, sim, mas não entendi a causa, né? Eu te sim. falo que, como alguém que estagiou no CDH por 2 anos, acho que foi 2009, 2010. Sou... A barba branca entrega, né, a idade um pouquinho. Mas eu te falo que era um clima um pouco Eu era da turma pesado. amarela. Eu era da turma amarela. Eu não lembro direito qual era a turma amarela, mas eu Que é dos trabalhei com mais todas. comprometidos. Eita, Dos grandões. dos grandões, caraca, É, era brabo. é. Tinha gente fazendo um trabalho muito bacana. Eu adorava o trabalho da Marie Tocantins lá, por exemplo, da Ah, arte você terapeuta. ficava então na arte terapia que era fofo. Então era. Não, mas eu colaborava, eu não ficava lá não. Aham, Eu ficava na musicoterapia, né, que eu sou aham. musicoterapeuta. E não era tão fofo assim, mas a gente fez muita coisa junto. E foi uma experiência forte para mim, assim. É. Porque ela tem de tudo, né? Sim, e eu te falo uma coisa em off aqui. Eu tive meio que um convite para meio que para ser efetivado e meio que corri. E recentemente eu fui chamado para trabalhar lá quando a musicoterapeuta se aposentou e eu também corri. A Cristina, né? Cristina. A Cristina estava para se aposentar, acho que Isso. chegou a se aposentar. Adoro ela, sim, Sim, sim. mas eu entendo, são questões institucionais e a Sim. questão de um modelo de atendimento que está um pouco defasado agora de escola especial. Acho que eles mesmos já se reinventaram bastante, né? Que, como é que eu vou dizer isso? Antigamente existia uma lógica muito excludente. A escola Sim. especial era para as crianças que eram excluídas da escola regular. E elas estudavam num lugar diferente. E era assim que funcionava. Não podia frequentar o mesmo ambiente que as crianças típicas, né? Então já começou errado. Mas isso foi assim por muitos anos. Sim. Hoje em dia esse paradigma mudou. Hoje em dia você também trabalha com essa área, né? A busca não, a escola tem uma inclusão, tem mediação, tem o que for preciso, sala de recursos, para a pessoa poder estar ali no mesmo ambiente e ter um tratamento adequado e no contraturno vai fazer tratamentos que precisar, né? É isso que está mais em voga hoje. Aí você pode me confirmar isso, se também é a realidade que você vê. Assim, a gente hoje, eu vejo as pessoas falando de autismo, né? E eu entrei lá em 2003, né? E, assim, nessa época não tinha, né? E depois começou a ter o processo, né, de inclusão e tal. Hoje, o que eu percebo em relação à questão da inclusão, e até colocando também dentro da superdotação, as pessoas desconhecem as necessidades dessa inclusão, né? Então, desde o autista, desde o superdotado, inclusão não só escolar, mas também social, né? Até dentro do próprio ambiente de trabalho, eu vejo que está se falando muito sobre inclusão, mas pouco se sabe as necessidades desse indivíduo na inclusão. Isso é importante. Então, eu vejo que está defasada essa questão, né, das escolas especiais, mas ao mesmo tempo as escolas também não estão dando conta da demanda do que está Uhum. tendo de neurodivergente. A escola também está sofrendo, sabe? Porque tá difícil. Porque você não tem direito profissionais, você não tem capacitação, você não tem financiamento, né? Não tem uma educação.
E aí é como se todo o sistema tivesse colapsado, sim. né? Então é muito difícil, muito difícil. Então, até nessa questão da faculdade, que eu tô falando assim, né? Trazendo para a perspectiva do adulto, o próprio adulto superdotado na faculdade, né? É difícil para ele também. Para mim, sempre foi muito chato, porque eu sempre fui autodidata, eu sempre aprendi mesmo sozinha. Então, assim, as aulas, para mim, eu tava lá. Mas assim, eu não sabia, né, que eu aprendia sozinha. Eu nunca precisei estudar, assim, né? Eu nunca tive essa necessidade. E É assim, doideira, né? Depois que a gente é identificado, a gente pensa, pô, mas como é que eu aprendi a mesmo? Ah, foi assim. Pô, era eu só diferente, né? precisava ouvir e pronto. É. Só que o que que acontece? Essa questão do próprio tédio, essa questão de você não saber, e como a universidade também não faz essa questão da própria motivação, né? De poder fazer toda uma inclusão também para o superdotado que está dentro da necessidade dele também. Então, muitos às vezes nem terminam, nem finalizam, né? Uhum. Porque não tem suporte educacional, não tem encorajamento. Sim, mas assim, a gente ainda tem muitos desafios. Mas vamos ver o copo meio cheio, assim. Eu vou falar uma coisa pesada, assim, mas existia antigamente uma lógica de instituição depósito, de Ah, tipo, os pais queriam ficar livres das crianças e botavam em instituições que seguiam como se fosse uma lógica manicomial, é uma instituição mais para apartar a pessoa da sociedade do que para oferecer os estímulos que a pessoa precisa. E era uma maneira dos pais ficarem livres desse peso. E eu te falo de umas coisas que nem todo mundo seguia essa lógica lá na instituição, era misto. Mas tinha alguns pais que realmente buscavam meio que ficar um pouco livre e tinha um caso especial que me chocava muito, que era uma questão de síndrome rara, assim. Uma pessoa que era adulta já, que era bem grave, é, ela ficava horário integral, tinha um alojamento lá que ela dormia. Assim, se o pai via a filha uma ou duas vezes por ano era muito. Era isso. E o pai pagava quanto fosse para ter profissionais ali para meio que para fazer o trabalho que ele, como pai, não queria ou não estava disposto a fazer. E essa lógica é bem ruim. Então a gente tem tanto a mudança do paradigma manicomial na saúde mental, assim, né? Quanto essa mudança também na inclusão, né? Que está engatinhando, mas está acontecendo. E no caso da superdotação, eu acho que está engatinhando muito também. É. Dizem que no sistema público é até um pouco melhor, mas eu acho que a gente já pode celebrar muitas coisas, assim. A não, com gente que está um certeza. tempo já Saindo da lidando com isso. invisibilidade e aí indo pro. Eu acredito, sim, que as coisas não estão paradas, sabe? Eu consigo Sim, enxergar isso. E quando a gente olha de uma forma temporal, muita coisa mudou. sim. É, mas que eu queria colocar aqui uma reflexão que eu vi há pouco tempo, né? A história de turma especial para superdotado ou escola especial para superdotado, que isso também não é inclusão, né? Isso meio que me deu. Como assim não é? Tipo, eu sempre quis estudar na escola do professor Xavier, do X-Men, né? Eu, eu vejo, pô, mas se eu estudasse numa escola assim, isso ia ser exclusão, né? Então, porque eu não estou compartilhando o mesmo ambiente e tendo as minhas necessidades desatendidas. Eu pensei, realmente. Isso faz sentido. Então, é meio que um paradigma novo que tem que ser construído, principalmente a respeito da superdotação, não só das questões de saúde mental e das deficiências, né? É algo a ser criado, vamos colocar assim, né? E toda essa atenção, toda essa investigação, principalmente a respeito do adulto e das necessidades do adulto, são coisas muito recentes na ciência, né? A gente viveu aí quase um século de um paradigma elitista, pô. É, É, verdade. e é muita coisa para desconstruir, que assim, na nossa bolha a gente está desconstruindo, depois de identificado muitas vezes.
Ah, então calma aí, superdotação não é isso que eu pensava, ok. Só que a nível de senso comum, você tem uma retroalimentação de um estereótipo equivocado. E a gente faz um trabalho de formiguinha aqui, tentando levar informação para as pessoas, tipo, não é só ser inteligente, existem aspectos emocionais, aspectos de personalidade. Você precisa olhar para isso, você precisa cuidar disso. As Com pessoas certeza. que são assim precisam ser cuidadas. E é meio que um trabalho de formiguinha, porque são preconceitos muito enraizados, inclusive entre profissionais da saúde, né, da saúde mental ou da educação. Eu também trabalho, né, em clínica multi, multidisciplinar e às vezes eu sinto que as pessoas não lidam diretamente com isso, mas assim, o próprio TEA acaba puxando, porque a superdotação é muito prevalente em TEA. Então, se você atende muito TEA, você vai ter contato com dupla excepcionalidade. Não tem como não ter. E eu mesmo, como um profissional muito desinformado por muito tempo, eu olhava, pô, mas eu vejo as crianças aprendendo a ler com 2 anos de idade, 3 anos de idade, as crianças autistas, com uma musicalidade incrível às vezes e que me assusta, né? Como essa criança consegue isso? Aí, uma vez num grupo vieram me falar, então, essas características são de dupla excepcionalidade. Hã? É? Aí eu comecei, pô, realmente, eu estou trabalhando com superdotados, pô, sem ter preparo, sem saber que é isso, sem saber olhar para isso. E essa demanda vai surgindo, né? Até com os autistas ganhando mais direitos. A superdotação vem a reboque, porque é muito prevalente. Não adianta, vou criar uma categoria, o Asperger, né, que já caiu em desuso. Uhum. Não, a pessoa tem o alto potencial intelectual e tem o autismo, sabe? Não é algo diferente do autismo e não é algo diferente da superdotação. Eu acho que essa visão é um pouco mais realista. Não sei se você compartilha comigo desse É, sentimento aí. eu acho que por isso que isso é um debate dentro da própria dupla excepcionalidade, né? Porque quando a gente entende que a superdotação ela vai além, né, de um QI, vai além de uma eficiência intelectual, ela tem todo uma multifaceta, né, de características integradas, a própria identificação do duplo excepcional é difícil, porque geralmente ou a superdotação vai mascarar o transtorno ou o transtorno mascarar a superdotação. E aí, o olhar do profissional para identificar, ele precisa realmente ter o conhecimento dos dois. E o que que acontece hoje? Tem uma galera da superdotação e tem a galera do transtorno. Aí fica uma guerra. Só existe superdotado, só existe transtorno. E aí o duplo excepcional fica no meio, ó. Não me encaixo em nenhum dos dois. Num, né? Como no meu caso, né? A superdotação não explicava todo o meu funcionamento. Então eu estava buscando entender coisas além. E quando veio a confirmação do espectro, assim, fez todo sentido até eu ter casado com um também, né? E trabalhar mais de 20 anos com autismo, porque para mim é a minha zona onde eu me sinto mais pertencente do que até a própria superdotação, né? Porque a autenticidade do autismo, né? A questão da própria, enfim, características eram muito mais Sim, prevalentes em mim do que em si, né? E isso se torna, tanto que a minha tese é no 2E adulto, é uma lacuna científica, porque ninguém quer estudar adulto, ninguém quer mexer com adulto, mas o adulto existe, duplo excepcional, né? Ele não é o transtorno, ele não é totalmente a sua superdotação, ele é um ser humano singular. E eu acho que esse ponto, Beto, é muito importante, né? Não é sobre rótulos, é sobre singularidade. Eu acredito muito na perspectiva neuroafirmativa, né? Que fala muito sobre a questão da identidade, da questão do funcionamento. Então, assim, eu tenho repulsa das pessoas que ficam competindo QI, que fica tentando disputar, que fica com essa arrogância toda aí, que disputando quem é mais inteligente. Eu falei, gente, eu acho isso uma palhaçada, sabe? Para mim, isso não superdotação, isso é palhaçada. O que eu acredito que a superdotação ela é um movimento de existir, sabe? Ela é algo dentro da gente que, igual um fogo, ela se move o tempo todo.
sabe? Tanto com fatores de personalidade, emocionais, fatores cognitivos, intelectuais. Isso que eu acredito que é a superdotação. Então, e que nem sempre os testes vão expressar isso. Também esse é um outro ponto, né? Mesmo eu sendo uma pessoa que utiliza, né, as ferramentas dos psicométricos. Mas, assim, eu fico muito preocupada com o grande seita que existe no mundo da superdotação, porque a gente tem Caramba, seitas. essa aspa foi forte. Pô, Eu lancei aí essas seitas. lançou a braba, lançou a braba. Eu acho que a gente está se aproximando. O tempo passou muito rápido. Passou, Eu passou. não sei que horas que a gente começou, mas enfim, eu fiquei meio transtornado com esse lance do Instagram aí. Que bom que a gente conseguiu ter essa Final deu conversa. tudo certo. É, queria que você falasse um pouco do seu movimento depois que você teve identificação diagnóstica. E aí, como a gente falou do antes, né? E aí você, já uma profissional da área, tal, se descobriu seu filho, no caso, né? Seu marido se descobriu como neurodivergente. O que você fez com isso a partir de então, assim? é? Ah, e falar que a Alessandra me deu uma bronca aqui, tá? Foi mal, Alessandra. Estou um pouco desregulado hoje, mas vai lá, continue. Então, primeiro eu passei pelo processo de luto, que todo mundo passa. Na verdade, eu nunca me vi superdotada. Eu sempre achei que tudo era esforço. Eu sou uma pessoa esforçada, por isso, né? Então, isso era uma crença muito rígida em mim. E aí, quando. E aí foi muito interessante, tá? Porque quando eu conversei com algumas pessoas depois sobre. Falei assim: ah, eu descobri que eu tenho superdotação. As pessoas reagiram assim: isso é óbvio. Isso é óbvio, lógico que isso é óbvio, gente. Isso não é óbvio, não. Não, mas é óbvio. Só que isso, com o transtorno, não foi assim. Isso foi uma coisa muito interessante. É como se as pessoas, elas, é como eu falei, elas veem em polos, né? Elas não olham a questão do funcionamento. E aí, quando eu soube, assim, eu comecei a olhar a minha história, Beto, de forma diferente. Eu comecei a entender como foi protetiva a superdotação em muitos momentos da minha vida. Eu comecei a enxergar a superdotação na minha história e, ao mesmo tempo, eu também estava vivendo o processo de elaboração de luto como mãe e também como esposa, né? Porque são vários lutos ao mesmo tempo que eu vivi. Por isso que foi importante toda a família ser avaliada, porque todo mundo foi vivendo esse processo junto, sabe? Meu filho não viveu sozinho isso. A questão da identidade foi uma identidade familiar. Então, isso pra gente foi muito importante, a gente ser suporte um pro outro nesse processo de luto, de elaboração. E eu comecei a entender que eu tinha facilidades, porque como eu achava que tudo era esforço, eu não reconhecia as minhas facilidades. E eu automaticamente eu não reconhecia. Mas foi um processo que eu passei tudo junto, tá? De transformação. Porque na pandemia eu quase morri. Eu e meu marido, eu cheguei a realmente não respirar, quase Você morri. teve o Covid Logo no hard, né? início. Foi internada e tal. Isso. E aí, o que Caramba. aconteceu? Depois disso, eu era obesa, muito obesa. Depois disso, no mesmo ano, eu fiz a cirurgia, então passei por um processo de voltar a viver, cirurgia, voltar ao meu corpo original e autoconhecimento dentro do meu funcionamento. Então, foi tudo junto. Tudo no mesmo processo. E aí foi uma transformação de quem é a Francine na sua essência, né? E o que eu quero deixar como uma mensagem é para as pessoas nunca desistirem de conhecer quem se é. Mesmo que o ambiente seja ao contrário, ainda dá tempo de você conhecer quem você é. Sabe? Então, assim, isso para mim é a minha missão de vida. Já era antes, isso só se potencializou, né? Então, assim, a minha missão, né, meu propósito é ajudar as pessoas a conhecerem quem são e se admirarem e também buscarem ajuda a desenvolver as suas dificuldades. Então, isso potencializou mais um propósito que ardia em mim. Como eu também trabalho no ambiente educacional, eu vivo também esse outro lado, né? Além dessa parte. E eu tenho um movimento social também na minha vida. Tenho dois projetos sociais, Bacana. onde, tanto para a educação como para a parte clínica, aonde isso me move. Porque da mesma forma que eu não tive, eu posso fazer com aquilo que está dentro de mim sementes, sabe? Eu tenho que devolver para o mundo,
sabe? Aquilo que Deus me proporcionou. Então, assim, e me proporciona. Então, eu não entendo que o mundo se cabe em mim, ou nos meus sonhos, ou nos meus projetos. Existem muitas vidas que precisam ser vistas, e essas vidas, elas precisam de pessoas dispostas a enxergá-las, né? Independente da sua condição. Pô, muito bacana. Tem pessoas que têm a identificação e dão uma guinada na vida aí. Não, o que eu estou fazendo não faz mais sentido, eu preciso fazer outra coisa. E no seu caso é o contrário. Tudo o que aconteceu veio para te afirmar de, pô, não, esse é o caminho, eu estou no caminho certo, preciso continuar aquilo, o que eu estou fazendo é importante, né? E eu acho isso bem bacana, assim. É, é legal. E no seu dia a dia, você, como se em cada criança ou cada adulto, né, que você vê um pouco também das coisas que você passou e claro, né, no seu trabalho você pode contribuir bastante. Isso é muito bacana, muito legal. Eu acredito muito que a nossa missão, ela tá dentro da nossa história, né? A gente não vive nada por acaso e que a gente pode fazer, sabe? Com a nossa dor, muitas árvores serem plantadas, mesmo que a gente não veja os frutos. E hoje, assim, a gente está no 1º de agosto, que começa, né, o mês aí com uma conscientização da superdotação. Eu quero muito que a superdotação ela seja vista por uma forma humana, não uma mercadoria, como tem sido visto por aí, sabe? Eu acredito muito na potência da ciência com a sensibilidade. Eu acredito que a gente precisa ter os diálogos e os superdotados precisam falar mais. Não são os Pô, picaretas que precisam falar dos superdotados, é os superdotados que precisam falar. entrou em outro assunto polêmico aqui, Exatamente. mas muito bom, muito bom, bem lembrado. Estamos no Agosto Laranja, conscientização sobre a superdotação. É hora aí da gente mostrar a cara. Exatamente. É, e sim, os picaretas é um pouco forte, assim como as seitas, mas Mas é o que está acontecendo. realmente se a gente Como profissional, a gente vê, assim, é muito difícil, é muito se difícil. se a gente não colocar, não assumir esse espaço, essa terra de ninguém, né? E não trouxer o que é adequado, o que é científico, o que é bom para a gente, realmente vai ser ocupado por quem quer se aproveitar. E a gente vai ver testes esquisitos, vai ver tratamentos ineficazes, vai ver negação, vai ver pessoas invalidando. Então, quem tem que validar somos nós. Eu Sim, acho que essa colocação é muito boa e o histórico já invalida, o histórico já invisibiliza, o histórico já coloca a gente de lado, né? Coloca a gente ou num pedestal ou no nada, né? A gente vê comentários às vezes, a criança foi identificada, superdotada, aí o profissional da saúde ou o pedagogo, pô, mas eu não acho isso tudo. Eu acho que não é não. Aí, tipo, caraca, você é um profissional, lê o laudo, vê o que que tá ali, vê o que que você pode realmente somar com aquela pessoa. Não é para julgar, não é para invalidar. Desculpa, mas é o que eu vejo também, às vezes, no dia a sim, dia. eu vejo a mesma coisa. Eu acho que daqui a pouco vai cair a live. É, Francine, pô, te agradeço muito, acho que foi muito bom. Foi muito bom essa conversa nossa aqui. A gente conseguiu meio que driblar os imprevistos e acho que foi muito bom ter acontecido, assim. Agradeço muito. Eu queria pedir, pô, galera, segue a página lá pra gente conseguir fazer mais é live. isso mesmo, gente. Dá curtida lá, gente, para eles Dá terem moral. mil seguidores, para eles conseguirem ali fazer o projeto e fazer esse trabalho lindo aí de conscientizar. Show. Aí, se você quiser falar um pouco sobre o seu trabalho, dar uma mensagem final aí pra galera também. Assim, eu também tenho muito essa dificuldade, né, de falar no meu trabalho, mas assim, é, é múltiplo, né, porque eu não consigo fazer uma coisa só.
Mas tá lá na página, assim, né? Falar como eu posso te ajudar. Assim, eu não trabalho com psicoterapia, eu trabalho mais com mentoria, desenvolvimento, avaliação, ensino, né? Faz parte do meu funcionamento que eu gosto de desenvolver pessoas. Mas eu tô vivendo também um novo tempo de estar me abrindo, né, a essas oportunidades, porque eu também vivi muito fechada com medo das pessoas, né? E hoje lidando melhor com o autismo, tendo esse olhar para o meu funcionamento aí dentro do espectro, também está me ajudando muito a ter um outro olhar dentro do meu funcionamento. Show. Muito bom. Obrigada pelo convite, tá? É muito bom a gente ter um espaço aí para falar o que está no nosso coração e da nossa história. Show. Essa é a nossa ideia. É justamente esse vácuo que a gente está pegando. Porque, às vezes, vou te falar uma coisa. Tem especialistas que são superdotados, que fazem um trabalho muito bom e que divulgam conteúdo, mas eles não falam de si. Ou, tipo, sei lá, um exemplo, a Denise Brero, maravilhosa, assim, livros maravilhosos, todas as palestras dela ótimas. Eu acho que na 50ª palestra que eu vi dela, que eu vi ela dizendo que ela também é identificada, assim. E são pessoas que somam tanto, sabe? Mas eu acho que o movimento agora é da gente se colocar, pô. Mesmo os profissionais, não, fala, pô, eu A sou nossa também. identidade, a gente se assumir. É, A gente precisa assumir. sim, eu acho que a vibe agora é essa. E acho que a gente, né, o TEA, tá com um movimento muito bom. E os superdotados têm muito a aprender com isso, né? Porque os autistas conseguiram direitos, foi se colocando, né? Foi com luta, né? E foi ocupando espaço, e a superdotação precisa também ocupar espaço, Com porque tem, certeza. tem que ter as necessidades atendidas aí, respeitadas. Com certeza. Obrigada, Beto. Essa parada. Tamo junto aí, agradeço muito, Fran. Vamos fazer mais colaborações aí que você somou bastante, assim, você tem muito a somar com a gente. Com certeza. Eu vou marcar lá vocês, que aí dá para vocês colocarem aí na página de vocês. Show. Tá Muito bom? obrigado. Tchau, gente. Tchau, boa noite.